bem. Como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, lá aí na tua igreja, na tua empresa, nos teus negócios. Aqui nós estamos hoje muito felizes. Vocês viram que vinheta bonita que agora o Papo de Fé tem até vinheta agora, gente. A gente está muito bem, pastor Raildes, pastor Gleidson. Né? Olha com quem eu estou hoje aqui do meu lado. Eu estou aqui do meu lado com o pastor Gleidson Nascimento. Ele é o nosso pastor da Igreja Adventista lá do Marizal. Pastor, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Luiz. É uma satisfação estar aqui com vocês. Amém. Nós estamos também com o nosso querido pastor Raildes do Nascimento. Pastor, seja bem-vindo. Luizão, um prazer estar com vocês aqui e de participar aqui nesse momento tão especial que o mundo comemora a Páscoa, né? Semana notável aí que todo mundo deve volver-se para a cruz do Calvário. Um prazer estar com você também e com o pastor Gleidson. Amém, amém. Que prazer nós estamos aqui. Que oportunidade que nós temos hoje, pastor, de ouvir um pouquinho mais sobre o seu ministério. Você que está aí online, olha, deixa o teu comentário, não deixa de interagir conosco, porque o nosso principal objetivo aqui é nós nos aproximarmos de você que é empreendedor, de você que é empreendedora, mas também de você que busca criar uma renda extra para sua família, ou você que mantém no trabalho autônomo também a sua casa, e também para você que gosta dessa área mais aguerrida do empreendedorismo, do empresariado, não é verdade? Porque esse programa se chama Papo de Fé, porque sempre você vai ter um homem de fé aqui, como eu tô com dois do meu lado, né? Tô com duas inspirações aqui do meu lado. Eu sou de fé aqui, ó, tô até vestido de fé. Fé significa Federação dos Empreendedores Adventistas. Por isso o nome do nosso podcast, desse podcast, é Papo de Fé, para que você desenvolva a sua fé na prática, no seu trabalho, na sua vida diária, na sua vida familiar e na sua vida de fé. Pastor, esse é o Papo de Fé, como eu te falei, já lhe dei as boas-vindas aqui, mas eles já sabem que o tema central vai ser, nós vamos ouvir a sua história, pastor, a sua grande experiência. Sim. E pastor, me permita, por favor, começar com isso, tá? Eu não poderia iniciar sem contar a minha experiência com o pastor Raildes. Fica à vontade, amigo. Obrigado, pastor. Pastor Raildes, eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor, certa vez, aqui na igreja onde nós estamos nos estúdios da Igreja do Marco, aqui em Belém do Pará. Certa vez o pastor Raildes, alguns anos atrás, né, pastor? Deve fazer uns 4 anos atrás, por aí, isso, né? Mais ou menos isso, né? O senhor veio dar uma aula magna de teologia livre, do curso de teologia... Do Catel. Isso, do curso de teologia livre, que aconteceu aos domingos de manhã. E nesse dia, o rapaz da mídia faltou. Eu ia só assistir a aula e eu virei o rapaz da mídia. Eu que passei os seus slides. Eu virei, pois é. A gente tem que estar disposto a servir, né, pastor? Sim. E nesse dia eu fui aquele que passou os seus slides. Eu tenho que lhe pedir perdão, porque eu atrasei a passagem dos seus slides. Passa aí, tá atrasado. Por quê, pastor? O senhor falou ali sobre a história da redenção naquela aula magna. E aquilo ali tocou muito o meu coração. Eu saí emocionado naquele dia. Aquele dia eu me recordo de ter um papelzinho que eu não vim com papel para anotar. Sim. Mas eu arranjei ali pela mesa, do lado da mesa de som tinha um papel, e eu fui escrevendo. Eu saí dali com 36 versos bíblicos escritos. E aquilo ali deu base para eu me aprofundar na Bíblia, assim, de uma forma... Isso. Pastor, louvado seja Deus pelo seu ministério. Aquela aula, para mim, foi literalmente uma aula. Foi um banho, assim, foi um banho. O Espírito de Deus lhe usou poderosamente. Eu tinha que reconhecer isso daqui diante dos meus irmãos que estão conosco, do pastor Gleidson. Louvado seja Deus pelo seu ministério, viu, pastor? Ganhei o dia hoje de ouvir a sua experiência aí em questão da teologia. Realmente a teologia, ela mexe muito com a gente, quando ela é estudada sistematicamente. O Espírito Santo é o seguinte, ele, quando você lê a Bíblia, da maneira como ele inspirou a Bíblia, ele vem com força. E quando você a lê erradamente, ele não atua. Então eu vejo que realmente ele mexeu com você. Não tenho dúvida. Você me deu um presente, Luiz. Valeu a minha vinda aqui. Entendeu? Se nós terminássemos aqui agora, ganhei o dia.
Oh, meu Deus, é verdadeiro tudo que eu lhe falei, Experiência pastor. Até hoje eu tenho. fantástica, cara. Eu vou lhe mandar a imagem desses Manda versos para mim, escritos. Eu vou com lhe mandar a certeza, imagem. manda. O senhor me permite lhe apresentar? Olha só, Oh. que audácia, por favor. Que isso, Pastor rapaz, tranquilo. Raildes do Nascimento Filho. É casado com a Ana Amélia, não é isso, Ana pastor? Amélia. Tem 2 filhos, o Arthur e a Raíssa. Uhum. Agora, segura aí, porque ele é PhD em teologia. Ele é mestre em psicologia pastoral, mora lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está aqui, nesse exato momento, realizando a Semana Santa, a semana de oração da Semana Santa na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marizal. Não é isso, pastor? Como é que está sendo sua experiência lá, pastor? Olha, eu particularmente, eu servi a igreja há 34 anos, trabalhando na ativa. E no dia 8 de dezembro do ano passado, eu jubilei. Nós falamos aqui jubilar. Jubilar é alegria, júbilo, né? Veio da palavra júbilo. E realmente a experiência no Marizal tem sido uma experiência ímpar na minha vida. Nós tivemos ali encontros com pessoas muito importantes aqui de Belém, né? Estivemos aí com o Dr. Roberto Gonçalves de Moura. de Moura. Ele é o que lá? Ele é o presidente. presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Privilégio falar da Bíblia para essas pessoas. Eu, pastor, o Gleidson aqui, nós estivemos com ele falou da Bíblia, eu falei da Bíblia, e um homem muito acessível, muito simples, nos recebeu ali com muito carinho. Então, nós precisamos atingir essa ala alta, né? Com a teologia também. E depois nós visitamos a desembargadora Esineide. Ela se diz pastora Mutran. E ela é pastora da igreja, se eu não me engano, quadrangular. Desembargadora Chorou, lá no tribunal. contou a experiência dela para nós. Entendeu? As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. A gente percebe isso. Luiz, a minha experiência aqui está sendo assim, ainda não terminou, né? Eu vou estar aqui ainda até domingo na igreja do pastor Gleidson, que nos recebeu com muito carinho. E ali nós temos pregado cada noite ali para o público que tem ido ali e através também da internet, né? Muitas pessoas têm ouvido a gente. Pastor, se você me permite só fazer uma correção e um complemento, né? Eu vi aqui agora a informação, a desembargadora é Exilda Pastana Mutran. E uma outra coisa que eu queria destacar assim da sua passagem com a gente é porque eu fico pensando que nós não teríamos oportunidade, Luiz, de fazer um culto no Fórum Civil aqui do nosso município, se não tivesse sido essa oportunidade que a gente teve na última quinta-feira, que no caso foi ontem de manhã. Nós tivemos um momento muito importante, quarta-feira, foi quarta-feira. Doutor Vanderlei? O pastor Raildes pregou e tinha ali mais ou menos um grupo de uns 150, 160 mais colaboradores do fórum. Você sabe que eu sou evangelista, né? Sim. Eu acho que tinha umas 200 pessoas. Na sua contagem, os evangelistas gostam rapaz. Gostam a de gente sentiu que as pouquinho. pessoas estavam sedentas ali, né? Ficaram ali firmes, fixados assim nas minhas palavras e tal. A gente sente quando o público está realmente assimilando aquilo que falamos, né? E de fato a gente aproveitou o máximo que a gente pôde da vinda do pastor Raildes aqui para a gente poder fazer essas ações direcionadas assim para esses órgãos, né? Graças também ao trabalho e à influência do Dr. Vanderlei, a gente conseguiu ter esses momentos especiais, né? Com a desembargadora, com o presidente e também no Fórum Civil. Nós estivemos visitando também as primeiras damas aqui. Como é que chama aquele prédio ali perto do shopping ali na Zona Norte, lá embaixo? Como é que chama? Nós estivemos lá com um grupo de mulheres lá que tem um foco assim na missão, obras comunitárias e etc. Entendeu? Eu acho que o edifício Atlantic. Atlanta ou Atlanta? Acho que é Atlanta. E ali nós tivemos Atalanta. É isso aí, Atalanta. Então nós tivemos ali com pessoas assim que ocupam funções aqui na cidade muito importantes. São esposas de empresários, esposas de políticos e de jurídicos. E ali tinha mais ou menos umas 30 mulheres. E juntamente algumas com os maridos, com os esposos, e nós tivemos a oportunidade, pastor, de falar para aquelas pessoas sobre a Páscoa. E aproveitando a deixa,
convocando aquelas pessoas para irem à igreja. E ali ficou aberto ali para fazermos posteriormente outros programas para elas ali, entendeu? Olha que legal. Encontros, etc e tal. E elas assim empolgadas em também ajudar a ADRA, a ASA, nos programas que nós temos e a fé, principalmente, Perfeito. né? Excelente. Pastor, o verso favorito do pastor Raildes, ele falou para a gente agora há pouco, que é Romanos 11. O senhor está aí com ele para nós iniciarmos aqui esse nosso momento. Eu já tenho algumas perguntas para fazer. Eu sei que você tem muita pergunta. Mas eu vou fazer pergunta também, viu? Não. Eu não estou preparado para isso. Não, você vai saber, é uma pergunta simples. Depois da sua experiência aí, que você falou sobre o estudo que nós tivemos aqui do CATEL, eu tenho algumas perguntas também. Não, mas estou brincando, não tem vergonha. Tá bom. Olha, Romanos 11, 33 a 36, eu leio ou você lê? Não, você lê, rapaz. Você Aqui, pode ler. ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por ele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tremendo o texto do apóstolo Paulo, né, cara? Profundidade da riqueza de Deus, fonte da sabedoria. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem hinos que eles fizeram Sim, sobre sem dúvida. esse salmo do apóstolo Paulo, né? Verdade, é um salmo do apóstolo Paulo. É Claro que verdade. Paulo não escreveu um salmo aí, É verdade. um salminho pequeno, mas profundidade tremenda esse salmo aí, viu? Não tenha dúvida. Pastor Gladstone, Isso. o senhor faz uma oração para a gente, por gentileza, amigo? Vamos orar então. Santíssimo Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo papo de fé e pela oportunidade que nós estamos tendo de conversar um pouquinho com o pastor Raildes. Desejamos que essa nossa conversa aqui possa edificar os nossos amigos que estão nos acompanhando, prestigiando a gente aqui nesse programa, que sejam abençoados onde quer que estejam nesse instante. Nos dirige, nos abençoe também, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Páscoa. Páscoa. PP. Pastor Páscoa. Pastor Páscoa. Pastor, o assunto Páscoa. Como é que é a sua impressão? Eu imagino quantas vezes o senhor já não pregou em semanas de oração de Páscoa. Já deve ter tido dezenas de vezes, né, pastor? Várias vezes. Dentro do seu ministério, esse tempo Pelo menos todo... 34 anos, né? Pelo menos 34 anos, é verdade. Eu imagino que durante o tempo, o senhor foi percebendo o quão as pessoas iam recebendo essa mensagem da Páscoa, que todo ano, ela basicamente é a mesma mensagem, é a mais importante mensagem, né? A minha pergunta para o senhor, obviamente, depois de ouvir por onde vocês passaram durante essa semana, e essa missão para uma classe social na sociedade hoje, onde o acesso ele não é tão facilitado assim, né? A minha pergunta para o senhor, como que o senhor vê a mensagem da Páscoa, do Cristo crucificado, o Cristo ressurreto? Como que essa mensagem o senhor percebe, tanto de um lado, como ela é recebida do lado positivo, aquele que o senhor percebe que aquece o coração das pessoas, quanto aquele outro lado, talvez do ceticismo, da pessoa que desconfia, será que é assim mesmo? Mas quem escreveu a Bíblia foi homens, essas coisas, esses desdobramentos todos. Como é que o senhor, no seu ministério, lida com isso e com a percepção de como a Páscoa e a sua mensagem impactam as pessoas? Existe uma palavra dentro da teologia chamada contextualização. E essa palavra ela tem um significado muito importante, porque Cristo foi um dos grandes contextualizadores. Se tem alguém na Bíblia que contextualizou a vida para salvar alguém, foi Daniel. Só não comeu a comida da Babilônia. Mas o resto ele contextualizou totalmente. E ganhou o principal, que foi Nabucodonosor. Capítulo 4 do livro de Daniel está lá. Então eu vejo a Páscoa hoje, a gente fala que ela começou no Egito, quando foi colocado lá o sangue nas portas para a libertação do Egito. A 10ª praga, né? Isto, mas nós compreendemos uma coisa interessante. Se for analisar assim teologicamente,
A Páscoa começou no Éden. 3:21, quando Deus pediu que Adão matasse o cordeiro e vestisse a pele do cordeiro. A palavra hebraica que aparece lá no capítulo 3, verso 21, é a palavra capar, que quer dizer o quê? Capar. Vestimenta. Entendeu? Então você vê que ali já começa o plano da graça de Deus, da justificação pela fé, por intermédio do Cordeiro de Deus, que lá em Apocalipse 13:8 fala o seguinte: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Realmente a Páscoa, posteriormente, ela foi padronizada ali no Egito. Mas nós sabemos que depois da Páscoa nós temos mais 7 festas cerimoniais. Primeira Páscoa, depois veio a Pães Asmos, depois Primícias, depois Pentecostes, depois trombetas, e depois expiação e finalmente tabernáculos. Então o tabernáculo já era uma miniatura do reino, já sendo estabelecido em Israel. E posteriormente você tem agora o clímax da Páscoa, quando o Cordeiro, depois de 4.000 anos que foi oferecido, prometido por Deus, ele cumpre ao entregar Cristo aqui nessa terra como o Cordeiro Pascal. Por quê? É por ele que nós vamos voltar para casa. Interessante, né, pastor, que assim, essa questão da pechá, né, que você se referiu à passagem, né? O anjo destruidor, ele passava por cima da casa aonde tinha o sangue na ombreira, né? Então, Isso, por isso que era o sinal, né, de libertação. Sinal. Aí, quando a gente chega lá em Cristo, lá no Novo Testamento, quando Jesus se reúne com os discípulos na quinta-feira, né, para a ceia, há uma mudança de protocolos, digamos assim, porque agora a cerimônia, tal como ela era realizada no Antigo Testamento, agora ela ganha um contorno de um novo sentido, quando Cristo ele pega o pão na quinta-feira e ele diz assim, mesmo, isso aqui é o meu corpo. Né? Quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não tem aliança comigo, né? Então, a gente tem uma conexão ali forte, né, com o estabelecido do Antigo Testamento. É interessante que, realmente, quando se faz o pão da Santa Ceia hoje, ele tem alguns ingredientes que é colocado nele que tem um significado muito grande. Apesar que, às vezes, nós não temos muito tempo na Santa Ceia até de explicar essas coisas. Usa-se o azeite, símbolo de quem? Para fazer o pão. O trigo, símbolo de quem? Uma boa pergunta, né? E por que trigo? Interessante. A pedra de mó, que moía o trigo, esmagava para fazer o trigo. Assim como Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Que interessante. Tudo tinha um significado muito interessante. E quando você vai adentrando na pesquisa, você começa a chorar. Porque que coisa interessante, rapaz. Então, depois você tem a água que é usada para fazer o pão. Purificação. O sal. Vós sois o sal da terra, né? E você sabe que o sal ele serve para quebrar gelo. Nos Estados Unidos, quando lá a geleira está muito forte, eles derramam sal na rua para derreter o gelo. A friagem das pessoas. Vós sois o sal da terra. Entendeu? Tempero, conservação. O sal conserva. O sal dá o bom sabor. É interessante quando você vai analisando cada ingrediente que é usado no pão da Santa Ceia. E a outra coisa que nós usamos, o fogo. Qual o significado do fogo? Jesus falou, eu batizo vocês com água, mas alguém virá aí que vai batizar vocês com o quê? Com fogo. Símbolo do Espírito Santo também, rapaz. É interessante que cada elemento que... A pessoa que vai produzir o pão da Santa Ceia, ela deve ter esse conhecimento. Ela deve fazer isso com oração. Entendeu? Agora, outra coisa que nós, às vezes, olha aqui, vou mexer agora aqui, quem vai ouvir esse programa aqui vai entender isso aqui. Em qual forma nós fazemos o pão? Será que tem uma bandeja especial na igreja onde você pode fazer? Lembra dos utensílios da casa do Senhor? Sim. E às vezes nós fazemos com uma bandeja onde foi assado frango, foi assado carne, foi assado tal, e depois vamos lá e fazemos o pão da Santa Ceia lá também.
cuidado que a gente precisa ter, né? Deus é detalhista. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu não Tá sei se percebendo, pastor, que coisa interessante, né? eu não sei se eu polemizo agora, Luiz, mas assim, mas assim, o pastor Arilton, ele fala uma coisa, ele fez uma conexão que eu já tinha visto na época da faculdade, que ele fala assim, porque as pessoas costumam falar que Jesus é o Cordeiro Pascal, porque a Bíblia fala que ele é o Cordeiro. O livro do Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro várias vezes. Sim, se várias refere a Jesus vezes, como sim. Cordeiro. Porque João tinha essa imagem do Cordeiro na mente dele, por isso que ele escreveu o Evangelho da forma como ele escreveu e o livro do Apocalipse citando, né? Então, na quinta-feira, Jesus estabelece a ceia no lugar da Páscoa. Isso. Né? E as pessoas perguntam, poxa, mas se a Páscoa é na quinta, e era quinta-feira da Semana Santa, por que Jesus morreu na sexta? E aí o pastor Arilton ele fala um negócio que me arrepia. Ele fala assim, Jesus é o Cordeiro Pascal, que é simbolizado, e no momento da ceia, na quinta-feira, ali naquele instante, Jesus estava dizendo, aqui está se cumprindo, porque na Páscoa, naquela quinta-feira, se cumpriu. Olha, se encontrou o antítipo e o tipo, se encontraram na quinta. Aí quando a gente pergunta, peraí, mas isso foi na quinta. Jesus morreu na sexta. Quem foi que morreu na sexta? Aí o pastor Arilton, ele fala, eu acho muito bonita a maneira como ele fala, ele diz assim, quem morreu na sexta foi o maldito de Deus. Jesus se fez pecado por nós. Nosso Esse maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Velho Testamento. Então, cara, isso arrepia, ó. O antítipo e o tipo se encontram na quinta. Na sexta, quem morre, quem deveria morrer é o maldito de Deus. E Jesus se fez o maldito de Deus para nos salvar. Bonito, hein, pastor? Espetacular. Muito lindo isso aí, né, cara? O interessante, pastor, que agora você mexeu na minha cabeça também ao expressar isso aí, né? Nota uma coisa, rapaz, que lá na criação, Deus, ao terminar a obra, na sexta-feira, ao criar Adão, o que ele fez no próximo dia? Descansou. E Cristo? Descansou. Descansou também. Todo mundo descansou. A recriação que Cristo veio fazer, que é recriar o homem de novo, ela acontece no mesmo processo de Gênesis. E você nota que quando você vai estudar o livro de João começa como? No princípio. No princípio criou Deus. O Gênesis volta. E quando você analisa o livro de João, você vê ali, nas colocações feitas por João, que até hoje ele não sabe o que ele escreveu. Nós hoje entendemos, como teólogos, que ali, no livro de João, capítulo 1, até o capítulo 2, verso 1, nós Sério? temos Ele escreveu e não entendeu? os 7 dias da criação. O Apocalipse, por exemplo, João escreveu muita coisa que ele não entendeu até hoje. Daniel, por exemplo, escreveu o livro dele, tem muita coisa que ele não estava acontecendo. Então, Deus estava preparando esses livros para nós hoje no futuro. Então, o livro de João, por exemplo, capítulo 1, verso 1 até o 28, ali você nota que no versículo 29 fala, no dia seguinte, viu Jesus vindo, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Pecado no mundo. E quando você chega no versículo 35, ele fala no dia imediato, e no versículo 43 ele fala no dia seguinte, e depois quando chega no casamento ele fala 3 dias depois, que era o Gênesis voltando na nossa cabeça. Jesus está num casamento, assim como ele esteve com Adão e Eva no casamento. Então, você vê que aqui nós temos um Criador que voltou para acender o homem que havia pagado pelo pecado. A recriação começa. Interessante. É lindo isso aí, rapaz. Então, a teologia, ela realmente... Tem gente que fala assim, parece que o teólogo inventa muita coisa. Será que Deus queria dizer isso mesmo? O pastor Siqueira, ele fala que os elementos da história e de reescrever a história, eles são precisos, eles são exatos, né? E dessa de João que você acabou de falar aí, eu pelo menos não me recordava. Mas quando a gente estuda 70 semanas, a gente percebe que todo o movimento do ministério de Cristo ele foi amplamente e previamente sincronizado na profecia bíblica, né? Pastor, certa vez Pedro chegou perto de Jesus e perguntou para ele, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Você lembra, Luiz? Não te digo até
7 vezes. Mas quantas vezes? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Cristo abrindo o campo profético, falando, estou esperando por vocês, Pedro, 490 anos. Nem você resolveu o seu problema ainda. Então, a graça de Deus, quem vivia 490 anos nos dias de Jesus? Ninguém. Então, o perdão é o quê? Ilimitado. Quando a pessoa quiser se arrepender, Deus está com os braços abertos para ela. Não tem esse limite de tempo. Pastores? Pois não, pastor. Eu só ia dizer o seguinte, que as 70 semanas que foi estabelecida no livro de Daniel, 9 e 20. elas são um exemplo de graça e misericórdia da parte de Deus com o povo escolhido. Correto. E quando Jesus fala de 70 vezes 7 para Pedro, ele tá usando a grande referência de graça e misericórdia e perdão, que seja a disposição divina representada em corações humanos, né? Exatamente. Eu deveria amar e perdoar o meu irmão, tendo como grande referência a graça e o perdão. A graça de Deus. É isso aí. Pastor, nós vamos longe junto, viu? Olha, eu tenho um negócio para falar para vocês aqui. Eu estava concentradíssimo no início e essas reflexões aqui me tiraram do eixo aqui. Eu já estou meio perdido, pastor. Assim, eu tenho alguma pergunta a fazer, pastor? Não, Luiz, só falando aqui sobre a Páscoa, a gente vê que realmente a Páscoa ela aconteceu no ano 31, quando Cristo entregou a sua vida. Agora você nota que depois ali teve a festa dos pães asmos. E no domingo foi as primícias. O que aconteceu na sexta-feira quando Cristo gritou está consumado? Você só tem o registro em Mateus 27, 50 a 53. Pastor, daria para você abrir aí só para ler para nós? Para a gente mexer um pouquinho com a cabeça daqueles que vão nos assistir? Porque esse texto, para mim, é um texto que quer abrir o futuro para nós. Entendeu? Você nota que Cristo ali, quando ele morre na cruz e grita está consumado, algo extraordinário vai acontecer. Capítulo 27, 50 em diante, pastor. Leia para nós aí. Diz assim, ó, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse aqui é o verso 23. Que interessante. 56. Então, na morte de Cristo houve ressurreição? É interessante isso aqui? Uma ressurreição especial que aconteceu na cruz. Ali é mostrando que o sacrifício de Cristo já estava resgatando gente da sepultura. E o Salmo 24 fala que estes que foram ressuscitados no dia da morte de Cristo e que saíram do sepulcro no domingo, no primeiro dia, porque Jesus era a primícia principal, eles saíram com Jesus, eles ficaram aqui 40 dias, e depois dos 40 dias com Jesus aqui na terra, testemunhando, quando Jesus estava ascendendo às alturas, aí eles foram, depois de 40 dias com Jesus, para a eternidade. E você nota que lá no céu nós precisávamos de alguém para trabalhar no santuário celestial. E o Apocalipse capítulo 4, ali mostra os 24 anciãos trabalhando lá. Então, quando ele entra no céu, o Salmo 24 repete, né? Quem é esse, o Rei da Glória? É o Rei da Glória? Aí ele vem com as primícias. Ele apresenta as primícias do Pai. Fui lá e já trouxe um grupo. Está aqui, ó. Apresenta o grupo para Jesus. Então, gente, falta você. Falta nós estarmos um dia lá com todos eles na eternidade. Amém. Maravilhoso, né, rapaz? Amém. Pastor, agora falando um pouquinho sobre a questão da salvação, nós da FEPARÁ, nós trabalhamos como uma forma de pastorearmos, cuidarmos dos empresários, dos empreendedores adventistas. O Luiz falou de vários ramos, mas nós temos vários empreendedores sociais também, né? Que são profissionais que estão aí à disposição para contribuir também com a obra de a gente levar o evangelho da salvação em Cristo para as pessoas. A minha pergunta para você é o seguinte: você viveu um ministério de 34 anos, né? Sim. Ministério pastoral, essa experiência tão linda e tão maravilhosa.
no teu percurso do teu ministério, você gostaria de deixar assim, para nós que somos empreendedores, e o maior empreendimento de todos é a salvação de pessoas. Que conselhos, sugestões, ensinamentos você daria como sugestão no tempo que a gente vive, especialmente numa grande cidade como Belém, que você poderia nos dar como sugestões para o trabalho da Fé Pará e dos empreendedores adventistas? Que pergunta boa, pastor. Eu creio que é o seguinte, a primeira coisa é ser homens de oração. Mas não é uma oração mecânica, uma oração realmente sistemática na sua vida. A oração ela precisa ter 5 pontos. Primeiro, louvar a Deus. Você precisa, na oração, quando você se ajoelhar na sua oração particular, louvar a Deus. Te louvo pelos atributos, te louvo pela sua onipotência, pelo amor que o Senhor teve para conosco e tal. Depois, o segundo ponto, agradecer a Deus. Agradeço pela família, pelo trabalho, pela comida, entendeu? Por tudo. Terceiro ponto, que ninguém faz. Esse é o ponto principal. Por isso que a oração é a respiração da alma. Confissão dos pecados. Cada oração deveria ser um rebatismo. Quando você levantar da oração, você é uma nova criatura porque você resolveu o seu problema com Deus. Você confessou seu pecado, você limpou sua vida. E por isso que a oração é a respiração da alma. Quarto ponto, intercessão. Você precisa agora interceder pelas pessoas que você gostaria que estejam no céu. E o quinto ponto, você faz o seu pedido. Agora, o sexto ponto, que ninguém faz. Sabe qual é, pastor? É você permanecer ajoelhado e não falar mais nada e deixar Deus falar com você. Nos primeiros momentos, você vai pensar que é a sua cabeça que está falando aquele negócio para você, entendeu? Deus falava com Moisés. Deus falava com Abraão. Deus falava com Davi. Deus falava com todos no Velho Testamento. Será que Deus silenciou? Esse é um negócio bem diferente, porque normalmente a gente ensina para as pessoas assim, se ensina, né? Vou falar assim, que na Bíblia Deus fala com a gente. Isso. Na oração, nós falamos com Deus. Mas eu, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu li um livro que falava exatamente sobre isso. Porque às vezes a gente não vai ouvir a voz de Deus de forma audível. Mas ele vai dar uma impressão na mente. Então eu acredito que na oração, sim. Eu acredito no que o senhor falou. Fica um pouquinho Deus lá depois pode da falar oração. com a gente. Lógico que pode falar. Ele é vivo. O tálamo é uma glândula que nós temos na mente. Quando você faz jejum, essa glândula ela descansa. E por isso você faz o jejum, para que Deus possa falar com você. E o jejum, às vezes nós usamos jejum de maneira errada. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 9, ele fala o seguinte: como é que eles vão jejuar, sendo que o quê? Que o noivo está com eles. Então, o jejum é para que você possa, agora, sem Jesus estar presente em pessoa, ter essa conexão com Ele de maneira poderosa na oração e no relacionamento. Perfeito. Entendeu? Então, pastor, esse é o primeiro item que eu colocaria para os empresários. Segundo ponto, eu sou mecânico, eu sou médico, eu sou empresário. Deus deu esses talentos para vocês, é para que vocês fizessem a obra missionária. Se tem dentro da sua empresa pessoas que não são cristãs, por favor, monte uma classe bíblica lá dentro da sua empresa, rapaz. O médico, por exemplo, eu às vezes nunca vou ter acesso de pregar o evangelho para médico, mas tem gente cristã lá dentro, médicos, que poderão pregar o evangelho para os médicos. Doutor Vanderlei, jurídico, o que ele faz, pastor Gladys? Ele testemunha para as pessoas do âmbito profissional dele. Que poder! Esse homem envolve ali todo mundo. Você pode ver. Eu estou uma semana aqui. Eu trabalhei nessa semana mais do que os 34 anos de ministério. Ele não deixa a gente em paz, rapaz. É isso aí. Loucura! Então, esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto que eu enfatizo bastante mesmo, isso aqui é para valer. Estude a Bíblia. Não lê Bíblia, mas estudos profundos. Crie uma classe aí de profecias, uma classe mais arrojada, arrojada.
compreender teologia. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos. Por que nós não estudamos esses 4 evangelhos de maneira sistemática? O evangelho de Mateus é uma pancada. O evangelho de Marcos, ação, né, da missão. O evangelho de Lucas é exatamente o testemunho que a gente tem que dar. Como dar testemunho? E o de João é a nova criação. Então, nós temos um Deus que passa nos 4 evangelhos. Nós precisamos compreender isso. Então, eu creio que vocês, empresários, e vocês que participam desse grupo da fé, vocês precisam ter o conhecimento teológico da Bíblia, aprofundar na pesquisa, os encontros, trazer alguém que possa trazer teologia profunda para vocês. Vocês são pessoas eruditas, pessoas que se destacaram aí no mundo, na comunidade, então vocês têm que ter essa bagagem teológica, porque vocês têm um grupo lá na sua empresa, no seu trabalho, um grupo erudito, e vocês têm que conhecer teologia. Esse é o ponto primordial. E agora, todas as manhãs, quando você levantar, depois da oração, faça isso. Você vai morrer de dia agora, pastor. Arrume a sua cama. Quer mudar o mundo? Comece por aí, né? Você entendeu? É um capitão da Marinha, tem um livro agora aí que ele escreveu, né? Arruma a sua cama. Compre esse livro para você e leia. É o nome do livro? É o nome do livro, Arruma a Sua Cama. Interessante. É interessante. Então, um capitão que falou, né, que a primeira coisa que ele fazia era fazer oração e depois arrumava a cama, porque no mar da vida ele ia encontrar tubarões. E quando você vê um tubarão, o que você faria se estivesse no meio do mar? E muitos falaram, eu nadaria, fugindo do tubarão. Eu falei, não, você não deve nadar. Você tem que ficar paradinho. E quando ele chegar perto de você, toca aqui, né? Dá um murro no nariz dele. Mas nós fugimos dos problemas, e os problemas continuam atrás da gente. Mas se o tubarão, porventura, arrancar um braço seu, você vai chegar em casa, vai ter uma cama arrumadinha para você dormir. Olha, eu acho que nós passaremos aqui facilmente legal, horas, legal, não é verdade? Legal. Eu queria agradecer você que está conosco. É verdade, estamos no fim, estamos chegando no fim desse papo de fé e nós estamos muito felizes porque você está aqui conosco. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Em especial a Igreja do Marco, que é onde nós estamos agora, e a Igreja do Marizal. Espaço Novo Tempo Marizal. Espaço Novo Tempo Olha do aí, Marizal. pastor, Espaço Novo Tempo do Marizal. Também a nossa associação, a Associação Norte do Pará, a AMPA, a União Norte do Brasil, a UNB. Nós também queremos agradecer a nossa faculdade, Adventista da Amazônia, a FAAMA, assim como também a diretoria da Fé Brasil e Fé Pará, que apoia total e restritamente esse momento em que nós estamos vivenciando aqui de comunhão com Deus, leitura da Bíblia e conhecer um pouquinho mais da história do nosso querido pastor Raildes, não é verdade? Eu gostaria de te convidar também para um evento da Fé Nacional. Você já sabe, a Fé é a Federação dos Empreendedores Adventistas. Esse evento vai acontecer em agosto. Qual é a data, pastor? Será do dia 4 a 6 de setembro, em Florianópolis, Santa Catarina. Setembro, é isso aí. Setembro. Eu errei propositalmente. De 4 a 6 de setembro, veja só, todos os empreendedores adventistas vão se encontrar em setembro lá em Florianópolis. Você que é de Florianópolis e está acompanhando a gente aí, por favor, você tem que fazer planos de estar conosco nesse evento. Nesse evento, as atrações vão ser Arautos do Rei, só isso. Nossa doutora Rosana Alves vai estar lá com a gente também. E o doutor Rodrigo Silva. Doutor Rodrigo Silva. Deixa eu contar só aqui uma experiência com o Rodrigo. Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Santa Inês, em Belo Horizonte. O senhor mineiro. Mineiro, sou. E o Rodrigo começou na igreja, nós somos da mesma igreja. E com 12 anos, o Rodrigo participava de uma classe de profetas. Eu era ancião de igreja e o Rodrigo era membro da igreja. Pastor, que história. E aí, então, nós começamos ali com essa classe. Todos os domingos nós tínhamos à tarde a juventude da igreja, mais um ancião chamado Gessner, um professor de português. E nós íamos para a casa dele, que era uma casa muito grande, e ali nós fazíamos o estudo
das profecias. Cada semana a gente passava com eles. E aos sábados, à noite, uma vez por mês, tinha um monte muito alto lá perto de casa. Nós subíamos esse monte e passava a noite inteira estudando e cantando, tomando cevada e comendo pão. A noite inteira. Aí eu fui para a faculdade de teologia. Aí depois, um ano depois, o Rodrigo veio também. E o Rodrigo aí se transformou um representante da igreja. Uma referência, mas desde 12 anos o Rodrigo já tinha esta cabeça. Ele era muito inteligente. Já demonstrava aptidão. 12 anos já 12 anos o Rodrigo já dominava bem as escrituras. Então você vê que hoje nós temos aí alguém que é uma referência para a igreja adventista. Com certeza. Eu vibro com ele. Quando eu assisto o Rodrigo, a gente vê que ele tem uma mente fotográfica, né? Ele grava coisas assim que... É verdade. Né? O cara fala um livro lá, ele fala do livro. Então, a mente dele é muito extraordinária. E Deus tem usado ele bastante aí. Louvado E ele seja tem... Eu estou sempre voando aí, encontrei com um dos caras que comanda a ANAC, né? Esse negócio de empresa de avião. Aviação. E eu sentei do lado dele no avião e ele falou muito bem do Rodrigo. Eu aproveitei e dei um estudo bíblico para ele. Durante o voo. Um estudo Reduzido bíblico. ali. E ali a gente pôde estudar a Bíblia com ele ali e tal. E eu agora estou com ele no Zap, trabalhando, mandando mensagem, ele manda mensagem para mim e tal. Então, a gente vê que realmente o Rodrigo tem influenciado muitas pessoas aí ao estudo da Bíblia também, né? Principalmente. Amém. Louvado seja Feliz Deus. com isso. Louvado seja Deus. Eu gostaria também de te convidar a fazer parte do grupo de WhatsApp da Fé Pará, né? Esse grupo de WhatsApp visa uma única coisa: nós nos integrarmos para nós orarmos uns pelos outros, visitarmos uns aos outros. Não tem problema se você for de outra cidade do Brasil. Só de estar lá no grupo conosco, você vai ser convidado todas as sextas, bem cedinho, 5 horas da manhã. Tem a sala de fé da Fé Pará. E lá nós nos encontramos ao vivo, online e ao vivo, para nós orarmos juntos. Tem sempre uma meditação muito pontual e um momento de oração entre os empreendedores e empresários adventistas daqui do estado do Pará e de todos aqueles que quiserem se juntar a nós. Então eu te convido, vai ter esse link do grupo aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar nele, já vai cair direto do nosso grupo. Pastor Gladys, o senhor está lá, né, pastor? Tô. Tem que estar. O senhor já está, pastor Helder? Não estou, não. Tem que estar. Então, o senhor está convidado, tá, pastor Helder? Depende dos administradores que estão lá para me colocar lá. Não, né? eu mesmo vou cuidar disso agora, não se preocupe, não. Pastor Raildes, se o senhor permite, o senhor tem alguma... Não, eu quero uma só fala? agradecer pela oportunidade de ter conhecido e convivido essa semana com o pastor Raildes. Desejo sucesso nessa Obrigado, nova etapa. Obrigado. A sua vida ela é uma inspiração para nós, pastores que ainda estamos, digamos assim, na linha do trabalho, ali na linha de frente, direta, né? exercício, né? A gente Vocês. sabe que o pastor jubilado, o ministério não acaba, né? O ministério ele continua até Jesus voltar. Amém, é só pastor. uma nova etapa que Deus continue te usando e te abençoando tremendamente. Eu recebi uma medalha da Associação Geral, entendeu? Está guardada lá em casa. E eles falaram que agora eu sou funcionário da Associação Geral. Tá certo. Mas eu estou lá em Porto Alegre, eu não estou nos Estados Unidos, não. Pastor, o senhor é um pastor missionário. O senhor ama a missão, não é verdade? Amo. Pastor, dê-nos as suas últimas palavras, por favor, para nos encorajar a continuar na missão junto com Cristo. Tudo aquilo que aquece o seu coração. Nos dê suas últimas palavras, por bondade. Perguntaram para um grande evangelista: quando você chegar no céu, quais serão suas primeiras palavras? Ele falou assim: eu vou falar para Jesus: obrigado, Senhor, eu fui salvo. E a segunda? Eu vou perguntar para Jesus: tem um planeta em pecado aí? Me mande para lá como evangelista. Então, esta deve ser a mensagem que deve estar no seu coração, homem de fé da Federação dos Empresários, sempre focando pessoas para salvá-las para o reino eterno. Não perca esta meta na sua vida. Um texto que eu gosto de ler aqui, olha, aqui Jesus Cristo estava com os discípulos, Mateus capítulo 16, versículo 28.
E foi feita essa colocação por Jesus. Em verdade, vos digo que alguns dos que estão aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus falou para os discípulos que estavam ali, os 12, alguns de vocês que estão aqui, antes de morrer, vão ver o reino do céu. Eles viram? Viram ou não viram? Viram em miniatura. Pastor, isso aí, pastor. Já senti que você já pegou. Entendeu? Viram, Luiz. Viram. Estou enfatizando isso aqui. Por quê? Quando você continua lendo o contexto do texto, do capítulo 17, você encontra Jesus subindo com quantos no monte? 3. Quantos? 3. E quantos discípulos Jesus tinha que estava acompanhando 12. ele? 12. Então, se ele escolheu quantos? 3. Quantos ficaram lá embaixo do monte? 3, 9. Você ficou lá embaixo. O que você ia pensar sobre Jesus levando os 3? Ele escolheu, são os preferidos. Uma predileção, né? Tá vendo? Isso aí é uma panela. Será que ele é o Messias? Por que levou só os 3 e me deixou aqui? Subiram. E chega ali em cima, Jesus foi o quê? Transfigurado. Brilhou com o ser da divindade. E apareceram 2 pessoas. Quem eram as 2? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Teologicamente, entendendo isso aqui, tá? Moisés, o Pentateuco e o livro de Jó. Elias, de Josué até Malaquias. E o Verbo se fez carne, que ditou todo o Velho Testamento para nós, está aqui no centro. Ele é a palavra encarnada. A lei e os profetas. De Gênesis a Malaquias. Ele está aqui. O dono do Verbo, o dono da lei, o que escreveu os 10 mandamentos nas pedras, é ele. E ali está representando todo o Velho Testamento. Interpretação homilética. Moisés simboliza aqueles que passarão pela morte e irão ressuscitar. E Elias, 144.000 que não vão experimentar a morte. O reino já está. E quando ele estava descendo do monte, pastor, leia para mim aí, pastor, por favor. Mateus 17, versículo 9. Qual foi a notícia que Jesus deu para os 3 que estavam com ele? 17, versículo 9 diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então chegaram os 3 lá no meio dos 9. Qual foi a primeira pergunta que os 9 fizeram para os 3? Você imagina? O que foi que aconteceu lá em cima? Mas Jesus falou para eles o quê? A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Você guardaria esse segredo? Sim ou não? Como o senhor disse que eu tinha ficado, eu nem sei, né? Pastor Gladys, contaria o segredo? Deus, quando fala, não conte, não devemos contar. Porque Ele estava preparando para coisas maiores para eles. É muito interessante. Entendi. Em Lucas 17, 20 fala o seguinte: muitos dirão, o reino está lá, o reino está aqui, o reino está aqui. E Jesus falou assim, não, o reino está dentro de vocês. Quem me aceita, o reino já começou. O único lugar que está contaminado é o ambiente onde estamos. Por isso que nós devemos orar. Seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra. Como é aonde? Então o reino já começou. Para o que aceita Cristo como Salvador. Que Deus abençoe vocês. Amém. Forte abraço. Amém.
Vamos orar então, pastor Raildo? Vamos. Você pode orar com a gente? Nosso Pai querido, muito obrigado por esse programa que tivemos aqui. E creio que realmente a Tua palavra foi aberta. A Semana Santa está a todo vapor. Muitas pessoas participando aí desse grande evento feito pela Igreja Adventista e por várias igrejas. E que realmente durante a semana muitas almas venham fazer parte do rebanho que um dia vai encontrar com Cristo vindo sobre as nuvens dos céus. Amém. De maneira especial, Pai, abençoe a fé, a Federação dos Empresários. Que realmente cada participante, cada empresário possa ter um foco, ganhar almas para o Teu reino, na sua empresa, na sua profissão, no seu negócio. O foco deve ser único, salvar pessoas para o reino dos céus. Amém, ouve a nossa prece, Pai querido. Esteja conosco ainda durante essa semana e que por intermédio da nossa pregação e da pregação de todos aqueles que estão envolvidos, muitas almas venham a aceitar a Cristo como Salvador. Amém. Pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Excelente. Vocês acabaram comigo essa história aí.